Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Fala Express. Hoje, no segundo episódio, eu tenho a honra de receber aqui um cara que eu admiro muito como pessoa e profissional. Tenho a alegria de falar que foi um dos meus primeiros mentores aí na carreira profissional também. Ele que hoje é diretor financeiro do Grupo Sinqli, um grupo com receita anual que supera os 500 milhões de dólares, mais de 2.500 funcionários no mundo inteiro, lidera equipes no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Ásia, que eu não sabia também, é o mundo inteiro mesmo. É pai de 3 meninas lindas, né, Dani? Casado com a Luísa, juventudista de arquibancada como eu, aí sofre como eu também. Isso mesmo. Bem-vindo, Daniel Gregol. Pô, muito obrigado, Zeca. É um prazer de verdade estar aqui, né? Mentor é forte, hein? Mentor é forte, né? Foi mesmo. Foi. Obrigado, Zeca, obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelo teu irmão, pela família toda de vocês. E é um prazer estar aqui, falando contigo, falando com vocês, participando desse podcast. Acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Vai ser sim, Dani, e realmente eu falo isso de coração e que alegria te ter aqui, né? Quando eu fiz o convite, o Dani me falou assim que não é o cara mais... Pode falar, eu falei, eu não sou podcaster, eu sou youtuber. Não é o cara mais familiarizado com o microfone. Eu falei, não, Dani, vamos lá que tua experiência aí com certeza vai gerar muitos insights positivos e tem muito a agregar aí conosco. Espero que seja assim. Dani, para começar, eu falei um pouquinho aqui, né, do hoje tu está como diretor financeiro do Grupo Sinqli, que aqui em Caxias nós temos a Promob, a Foco, que faz parte do grupo, mas conta um pouquinho aí para quem não conhece o que é o Grupo Sinqli hoje e também um pouco da tua trajetória, né, até se tornar diretor financeiro aí do grupo. Muito bem, pois é isso mesmo, Zeca. O Grupo Sinqli é uma empresa que é um conglomerado, né, de outras marcas, uma empresa que faz software para a vertical da indústria moveleira especialmente. Então a gente diz que todos os espaços onde a gente vive, a gente pode projetá-los e produzi-los. Isso envolve, na maior parte dos casos, móveis, mas não só. Também envolve pisos, esquadrias, acessórios, né? Legal. E então a gente se dispõe a fazer isso e faz isso no mundo inteiro. Okay. Então a Sinqli cresceu por fusões e aquisições e trouxe ao seu portfólio de marcas empresas que tinham mais de 30 anos de experiência no mercado, que é o caso das empresas aqui do Brasil, Promob e Foco. Então Promob e Foco são as nossas duas principais marcas aqui no Brasil e temos outras, claro, espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje nós somos líderes de mercado no que a gente faz, no mundo inteiro, né? Então, temos presença muito forte na Europa, presença muito forte nos Estados Unidos, no Canadá. E eu me juntei ao grupo ainda antes de ser uma multinacional, ainda quando a operação era aqui 100% brasileira. Isso há quanto tempo atrás? Em 2018. Em 2018, isso. 8 anos. 8 anos atrás, isso. Legal. E na época eu me juntei para a empresa um desafio de gestão de pessoas. E aí tive uma trajetória bem diferente, né? Ao longo desses anos fiz coisas bastante diferentes. A Promob, então, ela foi vendida para esse grupo multinacional e aí eu fui assumindo posições diferentes, primeiro aqui locais, até assumir posições globais, que é mais ou menos onde eu estou hoje. Claro que ao longo dos últimos 3 anos eu estou nessa função global e mesmo dentro dessa função global eu fiz e faço coisas ainda diferentes com o evoluir do tempo, né? Então, eu tenho uma posição de diretor financeiro, eu tenho equipes que fazem controladoria e outras funções dentro do financeiro em diferentes regiões do planeta para diferentes subsidiárias ou marcas que a gente tem. Legal. É isso aí. E Dani, falando então sobre a tua liderança, Brasil, Canadá, Estados Unidos, tem equipe na Ásia também. Como que é liderar equipes em diferentes lugares, que aí tu tem o desafio do fuso horário, culturas bem diferentes, né? Eu até peguei um dado da McKinsey que eu achei interessante, que eles fizeram um estudo com empresas que têm sede apenas em um lugar e multinacionais, e eles identificaram que empresas que possuem estruturas em diferentes lugares do mundo têm chance de em torno de 30% a 40% de ter um sucesso financeiro maior
seja, né, de capacidade de inovação ou de superar, enfim, um concorrente, do que empresas que estão em um único centro, né? E isso eu achei interessante, mostrando que essa diversidade étnica e cultural, então, por vezes a gente vê como um desafio, né, de culturas, de fuso horário, como eu comentei, mas eles trouxeram como uma vantagem competitiva, de tu estar realmente em vários lugares do mundo, com pessoas de diferentes experiências. Como que é hoje para ti liderar equipes, né, de diferentes lugares, diferentes culturas? Olha só, veja bem, é interessante a tua fala sobre esse estudo da McKinsey. A McKinsey é uma excelente consultoria, mas talvez ele demonstre um caminho que as empresas de sucesso seguem. Então, ele é quase como uma consequência de um caminho de sucesso e talvez não a causa do caminho de sucesso. Se a gente pegar a própria história da Promob ou da Foco, duas empresas absolutamente consolidadas, com marcas muito fortes aqui no Brasil, que passaram por essa incorporação, digamos assim, ao Grupo Simpli, há muitos anos atrás, elas eram histórias de sucesso aqui no Brasil. Mas esse crescimento, essa globalização das unidades ou dessas empresas e dessas marcas, faz com que a empresa tenha uma capacidade de investimento, de crescimento ainda maior. Perfeito. Quer dizer, hoje a gente olha para o caso dessas marcas e percebe que é um caso de sucesso. E se pegar, desde que eu me juntei às empresas lá atrás até hoje, há um crescimento muito grande dos indicadores financeiros e das oportunidades para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Legal. A minha própria carreira é um exemplo disso. E provavelmente isso só aconteceria nessa velocidade por uma expansão internacional. Sim. Que poderia acontecer com os seus próprios investimentos e poderia acontecer através de fusões e aquisições. No caso da empresa onde eu trabalho hoje, ela aconteceu por fusões e aquisições. E muito por investidores que estão em outros lugares, mas poderia ter acontecido por investidores brasileiros expandindo suas operações, sim, adquirindo empresas fora do Brasil também. Sim, duas formas que a gente teria. E a consequência disso é uma empresa talvez mais estruturada, com um poder maior de barganha junto aos seus clientes, junto aos seus fornecedores, e também com questões estratégicas de uma empresa multinacional. Então, se eu pego hoje para o meu contexto, por exemplo, e o contexto mais amplo da empresa, a gente tendo escritórios em diferentes países e geografias do planeta, a gente tem acesso a talentos, oportunidades, clientes que a gente não teria se fosse uma empresa regional. E isso traz uma vantagem competitiva. Com certeza. É claro que traz. Com certeza. Também traz alguns desafios. Mas para corroborar com esse estudo da McKinsey, eu acho que o que eu posso corroborar é isso. Eu acho que talvez essa globalização, internacionalização, ela seja, na verdade, um efeito das empresas de sucesso mais do que uma causa das empresas de sucesso. Sim. Bom, sobre as outras perguntas em relação aos desafios. De fato, eu tenho equipes espalhadas, né? Diretamente, eu tenho pessoas que respondem para mim, que estão na minha cadeia de reporte nos Estados Unidos, na Índia, aqui no Brasil, na Nova Zelândia. E indiretamente a gente tem... Nova Zelândia é o fuso mais contrário daqui. É bem complicado, porque é o oposto. Depende se tem horário de verão ou não, são 11, 12 horas, 10 horas de diferença. E como que vocês conciliam, assim? Vocês têm algumas regras, algumas práticas, assim, Dani, em relação a isso? Então, a gente... por este contexto, a gente trabalha muito no trabalho híbrido, né? Então, nós temos um escritório grande aqui em Caxias, nós temos outros escritórios no Brasil, assim como temos escritórios também nos Estados Unidos, no Canadá, temos na Nova Zelândia, temos na Índia alguns, temos na Europa também, diversos. Mas o formato global é híbrido? O formato é híbrido. Legal. E muito disso porque nós somos muito espalhados. Diferentes funções trabalham em vários lugares diferentes. Mesmo, por exemplo, se eu estiver aqui para os Estados Unidos visitar o meu time de diretos e indiretos, ou Estados Unidos e Canadá, não existe um hub especificamente. Interessante. Então, aqui no Brasil, nosso hub acaba sendo mais aqui em Caxias, nós temos mais funcionários aqui alocados em Caxias, e acontece o mesmo com as pessoas que trabalham comigo no financeiro aqui no Brasil. Elas estão mais aqui na Serra Gaúcha, mas eu tenho pessoas
muito próximas a mim em relação ao trabalho, que estão longe do hub de Caxias. E tem uma obrigatoriedade, Dani, tantos dias na semana presencial, é obrigatório isso ou ele é bem flexível mesmo? Não, isso é flexível, a gente gosta de se encontrar no escritório de Caxias. Legal. Agora, ainda na questão da gestão do fuso e da gestão do trabalho de forma assíncrona, então, eu gosto de ir para o escritório. Algumas pessoas aqui de Caxias também vão para o escritório, a gente se encontra lá 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes eu vou mais, às vezes eu vou menos, às vezes o time vai mais, o time vai menos. Mas eu tenho o time todo, a maior parte do meu time é assíncrono. Eles estão em horários diferentes e em localidades diferentes. Então, é importante que isso seja considerado na hora de planejar as reuniões ou mesmo dia a dia de trabalho, porque é possível fazer o híbrido, ou seja, é possível fazer uma reunião, por exemplo, onde está todo mundo presencial e alguns remoto. Essa, para mim, é a pior configuração de todas. Porque tu tem uma dinâmica do presencial, a nossa infraestrutura ainda de tecnologia, ela não é a melhor possível no sentido de microfonar todo mundo, de a câmera pegar todo mundo, né? Então, tu ainda vai ter assim, uma conversa paralela que não pega no microfone, uma piada que o pessoal que está no online não entendeu. Então, eu costumo evitar esse tipo de situação. Situação onde a gente tem uma parte presencial, uma parte remota. Se é para fazer uma reunião de time, por exemplo, eu procuro fazer a reunião onde está todo mundo remoto. Que aí a dinâmica ela é a mesma. As questões de fuso horário elas são bem complicadas de gerenciar. E depende muito da senioridade das pessoas que estão trabalhando nesse modelo assíncrono. Quanto mais júnior for a pessoa, mais difícil é. Sim. Porque tem um processo de aprendizado e de troca constante que ela precisa de um envolvimento constante e é difícil tu fazer isso quando a outra pessoa está num fuso horário completamente diferente. Então, claro que a nossa dinâmica, a gente aprendeu muito isso, porque não só tenho pessoas da minha equipe, como tenho pares. Né? Como eventualmente eu tenho chefes, né? Que estão em outros fusos horários. Então a gente está muito acostumado com isso. Essa dinâmica de gravar reuniões, de confiar na comunicação por escrito, não só na falada, isso funciona bem, mas ela é uma dinâmica que precisa prestar atenção, precisa dedicar tempo, precisa ter cuidado. É uma dinâmica que ela pode sim atrapalhar bastante. E vocês já possuem esse modelo híbrido há bastante tempo? Foi como outras empresas que a pandemia acelerou esse processo do home também? Porque nós vemos algumas empresas voltando para o presencial ou que eram 100% home indo para o híbrido, né? A gente tem o caso da Amazon, Google, aqui no Brasil, o Nubank, o Bradesco também, eu vi recentemente que não voltou 100%, mas no formato híbrido, tinha ido para o home muito ali por conta da pandemia, essas empresas, e fala-se também da volta por questão de produtividade e cultural também. A cultura se dispersou, né? Não conseguiu manter a cultura forte. E quando que aconteceu? Isso já era assim antes? Porque uma empresa de software como a de vocês, ela tem essa facilidade, né? Geralmente é um meio mais comum de a gente ver isso, mas quando que foi o timing disso para vocês? Esse debate é bem complexo, tá, Zeca? E assim, a gente tem visto agora começar a surgir alguma qualificação científica em relação a esses estudos. Ou seja, agora que a pandemia já parou, a gente já teve algumas empresas que continuaram nesse modelo e a gente já começa a conseguir avaliar produtividade nesses ambientes pós-pandemia, porque a pandemia ela não foi bem o híbrido ou o home office, né? Ela foi uma experiência, quase uma experiência social. Bom, passada a pandemia, algumas empresas se adaptaram, ficaram em teletrabalho, e aí a gente começa agora a ter uma produção científica no sentido de estudar por anos qual que era o efeito disso. E a gente começa a ver alguns resultados saindo agora que efetivamente corroboram ou não para essas tomadas de decisão. Eu gosto do presencial. Eu acho o presencial muito bom. Se eu tivesse que escolher entre o presencial ou o remoto, eu acho que o presencial é melhor. Por diversos fatores. E entendo as decisões que essas empresas grandes estão tomando. Ao mesmo tempo, depende. Depende muito de várias coisas. Eu lembro quando a Promob ela trabalhava... A Promob ela tinha escritórios em várias regiões do país. Isso pré-pandemia. Tinha filiais constituídas com uma série de serviços sendo prestados com essas filiais locais.
Quando eu era gerente, ainda quando eu estava à frente de gestão de pessoas, lá em 2018, 2019, pré-pandemia, foi feito um movimento de fechar fisicamente esses escritórios e manter as pessoas em jornada de teletrabalho. Foi uma decisão estratégica à época, julgo bastante acertada. Legal. Mas a Promob não tinha experiência de trabalho, de teletrabalho massivo, como aconteceu durante a pandemia. Por ser uma empresa de tecnologia, era mais fácil fazer isso. Eu lembro quando nós tivemos um caso de Covid no escritório, que nós tivemos que tomar uma decisão de mandar o pessoal para casa, né? Foi como se tivesse tocado o alarme de incêndio. O pessoal fechou o notebook e foi trabalhar em casa. E foi muito fácil para a gente. Essa é a verdade. Então essa foi uma vantagem que a gente teve durante a pandemia por sermos uma empresa de tecnologia. Exato. Agora, então assim, entendo que para algumas empresas, por que depende, né? Embora eu goste do trabalho presencial. Porque nós, por exemplo, no financeiro, nós não contratávamos pessoas de fora de Caxias. Sim. Quando veio a pandemia e a gente expandiu para as possibilidades de teletrabalho... Tu não ficou mais limitado à região. A gente não ficou mais limitado à região. E aí, Zeca, claro que a gente passou por um processo de aprendizado. E todo mundo passou. O mercado passou. Ou seja, salários é diferente. Eu contratar uma pessoa aqui em Caxias, eu contratar uma pessoa mais ou menos para a mesma posição numa capital. Perfeito. Mesmo em Porto Alegre era diferente. Ou numa cidade de mais interior do que é Caxias, né? Tem o 880 aí. Mas, enfim, te abriu oportunidades que antes estava restrito à região. E quando isso aconteceu, ainda durante a pandemia, a gente disse, cara, eu estou encontrando talentos que... O meu funil de talentos ampliou muito, entende? Então, assim, a gente precisava de pessoas com uma especialidade, uma especificidade, com características que às vezes era mais difícil encontrar aqui. E legal, Dani, que olhando pela outra ponta, oportunizou para muitas pessoas oportunidades que antes, onde ela estava, talvez ela não teria acesso. Exatamente. Eu tinha o desejo de trabalhar numa Promob, que é uma referência do segmento imobiliário, de software, por exemplo. Antes, né, eu tinha que morar aqui. Então, oportunizou as pessoas também participarem disso, né? E aí, hoje, se eu olho para a realidade que eu tenho hoje, com as equipes que a gente tem, tanto remotas no Brasil, e claro que a gente está num contexto remoto já, hoje não tem como voltar atrás. Assim, sim. Então, assim, e por isso que depende. Então, talvez alguns times façam alguns movimentos ou algumas empresas de retorno ao presencial, mas depende aonde a gente está voltando para o presencial. Depende do contexto da equipe e depende do contexto da empresa como um todo. Hoje, então, assim, o que eu percebo, né, Zeca? O meu time aqui, que está aqui, onde nós temos um escritório, ele gosta de trabalhar no escritório. Isso é genuíno. A gente não força como empresa, nem como gestão. Pegando só o gancho em relação a isso, tu entende que o Brasil tem mais essa característica, mais do que o norte-americano, por exemplo, ou o asiático? Eu não sei se lá também eles começaram a trabalhar nesse formato antes que nós aqui. Porque tem diferença cultural aí também. É uma boa pergunta. Acho que o brasileiro ele é mais sociável. É uma boa pergunta, Zeca. É uma boa pergunta. Todo mundo que vem de fora gosta do escritório brasileiro e da vibe do escritório que a gente tem aqui. Todo mundo gosta, isso é uma verdade. Eu acho que há uma questão cultural aí, talvez relevante e importante. Mas muito dessa questão cultural, ela é influenciada pela característica do profissional que a gente contrata, entendeu? Então, o que a gente vê no Brasil que talvez a gente veja um pouco diferente de outros lugares? Uma população, por exemplo, mais jovem. Então, como os países desenvolvidos tiveram acesso à informática antes do Brasil, é mais fácil tu ter pessoas mais velhas que saibam programar ou que trabalham em empresas de tecnologias do que no Brasil. Então, isso é visível por alguns escritórios que a gente tem fora. E aí, por tu ter uma força de trabalho mais jovem, tu naturalmente tem uma vibe do escritório um pouquinho melhor. Mas tem outros lugares que também tem um ambiente de trabalho que funciona bem. E tem alguns escritórios, por exemplo, a gente anunciou um escritório relativamente recentemente em Lisboa, onde ele é um hub para pessoas que moram em Lisboa, e a gente está tendo uma preferência por contratar em Portugal, mas em Lisboa, para que as pessoas se encontrem no escritório. Então a empresa valoriza esse ambiente presencial. Mas volto a dizer, hoje no financeiro, por exemplo, no meu time como um todo, o teletrabalho funciona muito bem, funciona global, então a gente tem indiretos em vários lugares da Europa, na Ásia, nas Américas, no Brasil, que nem faria muito sentido hoje a gente não teria nenhum local para escolher para trabalhar presencial. Ô Dani, é uma curiosidade minha agora aí.
com a tua equipe direta, os liderados diretos que tu tem espalhado aí pelo mundo, tu tem alguma prática, assim, de reunião one-on-one, toda semana, vocês mantêm isso? Porque tem a questão do fuso horário, como tu comentou, o formato, né, que ele é flexível, tu tem uma prática, assim, também? Eu tenho, Zeca, é claro que eu tenho, mas é assim... E provavelmente tu quer saber como uma dica aí, né? Para quem tá nos ouvindo exato, e tal, né? Porque, assim, é curiosidade minha, acredito que seja de muita gente que tá ouvindo. Muitos não têm hoje, né, essa experiência de liderar equipes fora de onde você está. E, que dica que tu daria, então, de como fazer essa gestão para funcionar? Com certeza, né? Não tem um beabá pronto, não tem uma receita de bolo. Às vezes uma coisa vai funcionar para ti, não funciona para outro. Mas, de forma geral, assim, o que funciona para vocês? Entendeu? Assim, eu posso dizer. Mas o que acontece? Esse Mitzenberg, que é um estudioso canadense, um senhor, ele fala que gestão parece mais um craftsmanship, um artesanato, do que, de fato, algo produzido em série. Então, depende. Depende. Também os estudos que estão saindo aí sobre teletrabalho, sobre gestão remota, eles estão mostrando que a gente tem duas barreiras para diminuir. Uma é a barreira de afinidade e a outra é a barreira de produtividade. Perfeito. Como que cada gestor diminui essas duas barreiras? Sim, existem, os estudos estão mostrando que existem algumas técnicas. Mas ele depende muito, depende do teu ambiente de trabalho, depende da cultura da tua equipe e depende muito também do nível de gestão. Por que eu falei também antes que o teletrabalho ele funciona melhor para pessoas mais sêniores? Porque a gente percebe que as pessoas que estão começando nas suas carreiras, elas precisam de um acompanhamento mais próximo. Elas precisam aprender e a conversa de corredor ajuda muito. E às vezes eu estou ouvindo uma reunião, eu estou ouvindo alguma coisa e eu aprendo com aquilo. E às vezes eu encontro um outro profissional que está com um problema parecido com o meu. Sim, que no remoto não vai ter essa oportunidade. No remoto não tem. No remoto, tu precisa, para conversar com aquela pessoa, eu preciso marcar com ela. Exato. Eu tenho que agendar, daí eu tenho que entrar na agenda. Se tem fuso horário diferente é complicado. As pessoas às vezes ficam com vergonha de marcar 30 minutos com alguém para trocar uma ideia. Sim. Isso no presencial acontece. Então... os prós e os contras de prós e os contras. Se eu pegar na minha posição hoje eu tenho gestores muito experientes abaixo de mim. Tenho diretores financeiros, controllers. São pessoas que às vezes têm 20 anos de negócio, 20 anos de experiência, né? Que sabem sobre alguns assuntos muito mais do que eu sei, né? Que já estão nessa caminhada profissional antes do que eu estava, antes do que eu estou. Então são profissionais muito sêniores. A gestão dessas pessoas é uma gestão certamente diferente de um dos meus gerentes que tem as suas equipes de forma remota, entende? Perfeito. Então a cadência de reuniões ela é uma cadência, por exemplo, diferente. Sim. Então... o nível de senioridade exige formatos diferentes. Exige formatos diferentes. Perfeito. E também tem muito do seu estilo próprio. Claro. E do estilo da sua própria equipe. Então, a equipe que nós construímos em conjunto, e os meus reportes diretos, digamos assim, a gente trabalha já há muitos anos juntos. Eu tenho poucas pessoas que trabalham comigo há pouco tempo, normalmente vinculada a um desafio novo que eu assumi e tal, mas a minha equipe ela está comigo e está com a empresa há muito tempo, o que permite a gente ter um vínculo de confiança muito grande. Então, confiança é um atributo que no teletrabalho precisa ter bastante, porque o teletrabalho e esse é um dos atributos para dentro da diminuição da barreira de afinidade, né? Como é que tu faz para gerar vínculos de confiança no teletrabalho? É diferente, porque, de novo, é uma relação por telefone. É uma relação muito mais objetiva. Para nós, latinos ou outras culturas que têm essa questão da proximidade maior, ela é um desafio. Sim. A forma como tu te comunica. Então, tem várias variáveis. O gestor ele precisa entender, ele precisa pensar sobre isso, ele precisa conhecer o próprio time e dentro das interações com o time ele precisa entender. Tem gente que eu preciso fazer, no meu time tem gente que eu preciso fazer reuniões toda semana. Perfeito. Que eu preciso ter uma one-on-one agendada com lista de temas para a gente falar. Tem pessoas na minha equipe que eu não preciso ter uma one-on-one agendada. Ou que eu posso ter uma mais espaçada, menos formal. Então, o gestor ele precisa se conhecer, precisa conhecer o time e adaptar as suas práticas
junto ao que funciona para o time. Eu acho que essa é uma das principais virtudes que o líder tem que ter, de saber gerir a equipe e o perfil do liderado que ele tem, porque a forma que ele vai liderar cada liderado depende muito do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que ela gosta e tu já tem confiança nela que tu pode dar mais autonomia. Agora tem pessoas que precisam de acompanhamento mais de perto. Então, fazer essa leitura é importante porque não é uma ciência exata, né? E no contexto que eu estou inserido, que é um contexto global, mas não só um contexto de uma multinacional, mas na posição onde eu estou, que influencia uma multinacional, e eu frequentemente eu tenho que negociar, eu tenho que motivar, eu tenho que contratar, eu tenho que demitir, eu tenho que influenciar para a estratégia, esses aspectos culturais, que a gente põe em aspectos culturais, a gente põe um balaio de gato. Sim, tudo sim. são aspectos culturais. Uhum. Mas essa inteligência, essa percepção, ela é muito importante. Então, coisas prontas, elas podem te nortear, elas podem dar uma ideia. Acho que é importante ler, ouvir, né, trocar uma ideia com quem já está há um tempo fazendo isso. Mas quando a gente pega, por exemplo, aí uma questão mais do meu aspecto de trabalho mesmo, financeiro. Se eu pegar os aspectos, assim, o ambiente de trabalho mundial, o mundo inteiro segue mais ou menos um padrão de finanças, okay? Regido pelo padrão internacional de contabilidade, né? E aí existem alguns padrões assumidos que o mundo inteiro segue. O Brasil não segue. E não é porque o Brasil é pior, viu? O Brasil ele está muito à frente, talvez na maioria dessas questões. Muito à frente. Mas o que acontece? É importante, assim, eu que tenho uma carreira no Brasil, que conheço de finanças do Brasil como ninguém, esse conhecimento para o mundo não serve para nada. Perfeito. Para nada. Sim. Assim, eu saber como é que funciona o SPED fiscal no Brasil não serve para nada no mundo. A gente está à parte em relação a isso. Então, assim, vamos lá. É claro que te dá um arcabouço. E o sistema tributário, eu ia te fazer essa pergunta, o sistema tributário brasileiro a gente escuta falar que é um dos mais complexos e não o mais complexo do mundo. De fato, ele tem um nível de complexidade, dá pra gente falar isso? Ou ele é mais completo mesmo? A gente tem muito a ensinar? Assim, ele é mais complexo, mas ele talvez não seja o mais difícil de apurar. Porque nós temos tudo eletrônico. Começa pela nossa nota fiscal eletrônica. Então, nós temos todo o ambiente digitalizado. Nossa apuração de impostos ela é eletrônica. A apuração de impostos nos Estados Unidos não é eletrônica. Então, eu tenho que seguir lá 50 legislações diferentes, mais as legislações dos condados. Mesmo assim, mesmo eu tendo todas essas legislações diferentes lá, a legislação ela é mais simples que a legislação brasileira. Mas eu acho que a apuração nos Estados Unidos, por exemplo, ela é mais complexa aqui no Brasil. Então, o que eu quero dizer? Só para o pessoal não achar que um executivo de finanças no Brasil, o conhecimento que ele tem não presta para o mundo. É claro que presta. Ele ajuda até um arcabouço para discutir finanças no mundo inteiro. E abrir um parênteses aqui. Eu acho que os executivos brasileiros são muito, muito bons. São muito, muito bons. Agora, usando esse gancho para voltar para a questão cultural, se o executivo de finanças brasileiro, com 20 anos de experiência no Brasil, eu não souber interpretar como é que o mundo inteiro está operando, como é que o mundo opera de finanças, quais são os termos, quais são as práticas comuns ao mundo inteiro, eu não me adaptar e entender no contexto que eu tenho de funcionários em diversos países, trabalhando para diversas legislações, diversas subsidiárias, cara, eu não vou estar falando a mesma língua. Então não importa se eu tenho um conhecimento muito, muito, muito específico, e o Brasil ele demanda, tem outros países que demandam tanto quanto o Brasil. Só que eles não são países tão grandes, que têm uma operação tão grande, um número tão grande de clientes. Então, de certo modo, a gente contorna. Agora, no meu caso, por exemplo, o Brasil é uma empresa de grande porte, que eu tenho todas as obrigações de empresa de grande porte. Aí esse conhecimento que eu tenho aqui, e que é super complexo, não é o mesmo que eu preciso ter para gerir equipes globais. Eu preciso falar a língua deles, não só o idioma falado, mas o contexto dos problemas. A isso a gente frequentemente se refere como questões culturais, mas não é só. Então, quando eu estou liderando pessoas em diversos países, tem várias questões culturais para serem observadas, assim como essas nuances de falar a língua que o mundo inteiro fala. Infelizmente, muitas das coisas que a gente fala como comum ao mundo inteiro é diferente no Brasil. E não necessariamente nos permite
sermos tão bons executivos quanto nós somos aqui no Brasil, com os mesmos conhecimentos para ser um executivo global. Perfeito. Entendeu? Meio complexo isso aqui que eu falei, né? Meio confuso. Não, mas deu para entender. Tá. Me diz uma coisa, que diferenças que tu vê na expectativa de carreira, assim, dos profissionais Brasil, Estados Unidos, Canadá, Ásia? Na verdade, se é que tem como fazer uma leitura assim, ou talvez muda, né, de pessoa por pessoa, independente de mudar de lugar, mas, o brasileiro aqui, hoje a gente vê cada vez menos pessoas fazendo carreira, talvez, nas empresas, né? Isso é de forma geral ou não? Lá a turma fica mais nas empresas? Como que é, Dani? Boa pergunta, Zeca. E também acho que é difícil responder de forma geral e ampla com apenas a minha vivência, né? E eu também não posso ser tão específico, porque em respeito também às equipes que eu tenho, também não posso ser tão específico em relação às diferenças que eu percebo em cada uma das culturas onde eu tenho equipe. Imagino. Eu posso responder um pouco também sobre a experiência da empresa como um todo. Mas sim, há diferenças. Há diferenças. Especialmente se a gente pega países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, a relação de necessidade com o trabalho, ela é diferente. Uhum. Então, a gente tem pessoas no time, não necessariamente no meu, mas são pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente. Perfeito. Elas têm uma relação com o trabalho. É difícil, é diferente de eu pegar num outro país subdesenvolvido, né, onde a pessoa ela não tem acesso tanto acesso a serviços públicos, até a bens, né? Então são pessoas que têm uma dificuldade, assim, um acesso diferente a países desenvolvidos. E aí isso acaba moldando um pouco a relação com o trabalho e, consequentemente, as torna às vezes mais avessa ao risco, às vezes mais propensa à mudança. Perfeito. Às vezes mais aberta a alguma iniciativa ou não. É comum a gente ver nesses ambientes, é comum a gente ver, eu tenho um projeto novo, né, para ser desenvolvido e tal, e aí, dependendo dessas diferentes culturas, a gente vê assim, determinadas culturas dizendo, não, eu topo, tô super afim, vamos lá, vamos fazer. Enquanto outras culturas dizem, não, eu tô bem aqui. Não, eu prefiro continuar fazendo o que eu estou fazendo. Né? Eu acho que é uma oportunidade interessante, mas no momento eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, sim, existem diferenças, eu diria até que diferenças significativas. É claro que elas são influenciadas por diversos outros fatores. Idade, classe social, gênero, questões familiares. Então, né, mães que têm filhos, pais que têm filhos, pessoas que estão estudando ainda ou não. Então, tem vários fatores que influenciam. Sim, que não necessariamente estão vinculados à cultura, a região que ela está, né? Mas a cultura e a região também influenciam. Também influenciam. Legal, Dani. Tu comentou antes que enxerga que tem muitos líderes brasileiros bons, muito bons. Por que será que a gente não tem líderes expoentes que se destacam a nível global, né? Não que a gente não tenha, mas com certeza tem oportunidade para a gente ter muito mais. Pois é. Essa é uma pergunta boa. Essa é mais uma pergunta boa, né, Zé? Tu vê, né? Todas as perguntas eu responder que são perguntas boas, né? Mas na verdade são perguntas que eu gosto também. Eu acho que são perguntas que eu me faço, né? Legal. São perguntas que me fazem pensar, né? Nós temos... Eu acho que a primeira barreira é o idioma, né? Nossa, é uma barreira muito importante. E se eu pegar assim, não é só ser fluente em inglês, mas é conseguir se expressar amplamente. Tu já fala muito idioma? Dani, não? Não. Tem que aprender, né? Agora, com a turma da Ásia. O idioma é uma questão super importante, mas assim, conseguir se expressar e ter fluência, como eu falei antes, negociar, persuadir no bom sentido, talvez tenha outras palavras aí que a gente possa usar, né? Mas, enfim, liderar pessoas, né? Como é que, assim, eu convido a gente a pensar, como é que eu sento com uma pessoa que tem 25 anos de experiência para dar um feedback, às vezes positivo, às vezes negativo, para fazer, né, um plano de trabalho. O idioma e ser fluente é a primeira coisa. E aí, quando a gente pega outros países emergentes ou outras realidades, a gente vê que isso está mais resolvido no ambiente de trabalho. No Brasil, a gente ainda precisa resolver isso. E aí, obviamente, o Brasil é um país grande por si só, onde a gente tem muito mercado, então é diferente, né? Se eu pegar a Europa, assim, né? Então, a gente tem muitos negócios sendo feitos com outros países vizinhos, porque também
o tamanho de mercado ele é diferente. Então, a gente está, de certo modo, geograficamente isolado também, né, da América do Norte, Europa, aqui onde surgem essas empresas mais expoentes. Mas é uma ótima pergunta, porque eu acho que o brasileiro ele tem um perfil muito, muito, muito bom, um perfil altamente resiliente, altamente inteligente, capacitado, preparado. Acho que ele tem uma visão de mundo, de mercado muito boa. Entendo que às vezes até melhor ou em linha com as melhores culturas, digamos assim, se pudermos chamar assim. Não deixa a desejar, né? Não deixa. Que legal. Não deixa a desejar. Infelizmente, se a gente comparar, né, com outros países, a gente ainda vê poucos brasileiros expoentes. Espero que isso mude. Com certeza. Papo bom, Dani. Tá gostando aí da conversa? Muito. Bom. Pô, esse papo aqui dá... Rende, né? Rende, pano pra manga. A gente faz aí parte 1, parte 2, parte 3 e vai ter assuntos. É isso. Dani, já finalizando aqui, tu falou um pouquinho aí sobre características, né, de liderar equipes de fora, mas se fosse dar um conselho a um profissional que vai começar ou tem o desejo de trabalhar numa multinacional e liderar equipes de diferentes países, diferentes continentes, teria algum conselho que tu poderia dar, assim, conselhos primordiais que tu entende que faria diferença? Difícil essa pergunta. Difícil né? pergunta. Eu acho que assim, ó, tem que ouvir bastante. Tem que ouvir bastante. Eu acho que quando a gente chega numa posição de liderança sênior, a gente tende a falar. A gente gosta de falar. Todos nós, especialmente se pegar um gestor que ascendeu a uma posição de direção ou tá um C-level, né? Ele gosta de falar, porque normalmente é uma pessoa que consegue se expressar bem, é uma pessoa normalmente inteligente, é uma pessoa que consegue contribuir para a discussão, né? E aí eu ouvi esses dias, tinha um case, eu não vou me lembrar agora de que empresa que era, que tinha um valor dentro dos seus aspectos de cultura que era, se não me engano, era paciência. E aí todo gestor contratado, ele ficava 3 meses sem poder falar em reuniões. Sem poder falar. Porque para reforçar o valor de dizer o seguinte, a gente não está com pressa para que você contribua. A gente não está com pressa para que o gestor contribua. O gestor tem que ouvir, ele tem que aprender. E aí, talvez numa empresa global, a gente, por exemplo, eu sou CFO no Brasil há 15 anos. Isso traz uma bagagem incrível. Uma bagagem incrível. Certamente ninguém é CFO, chega a uma posição dessas numa empresa brasileira sem ser absolutamente capacitado. Quando for ser um CFO de uma empresa global, ou passar por uma globalização, uma internacionalização da sua empresa, vai ter casos, a gente vai estar falando de questões tributárias, ou de questões de endividamento, ou de questões de gestão de pessoas, questões culturais, que vão ser novas. É normal. Mas a gente tem aquela ânsia de responder, né? E às vezes é melhor a gente ouvir, sabe? Dar tempo ao tempo. Legal, Eu acho que bons gestores são esses gestores que têm essa capacidade de ouvir, entender, interpretar e depois vai conseguir contribuir, não tenho dúvida. Isso que tu falou, eu não sei se foi o Jeff Bezos que comentou, mas nessa linha que ele recomendou que o CEO seja o último a falar numa reunião. Porque se ele for o primeiro, a tendência é que os demais na mesa vão em linha com ele, né? Para não querer contrariar. Exato. Acho bacana o que tu falou de se posicionar, é importante, né? Para realmente tu conseguir contribuir, mas interessante esse valor da paciência. Porque senão a tendência realmente da turma, se o principal ali falar, é ir junto com ele, né? Mas é legal, sim, gera bastante discussão, mas também não é tão simples, não é tão complexo quanto isso parece. É claro que a gente está vivendo isso recentemente, acho que a pandemia ela catalisou isso. Na Europa, nos Estados Unidos, acho que isso era mais comum, né? No Brasil, acho que isso catalisou ainda mais com a pandemia. Mas a gente está aprendendo e eu acho que não é o frigir dos ovos. Um bom gestor, ele será um bom gestor também num ambiente global. Um bom gestor, ele será um bom gestor num ambiente de teletrabalho. Basta que ele seja um bom gestor. Né? Eu acho que é por isso que ele foi eleito ou foi, né, ou desejou ter essa carreira de gestão, porque ele precisa saber compreender esses aspectos. Do contrário, eu acho que não serve para ser gestor. Perfeito. Serve para ser um excelente profissional, um excelente especialista, mas do contrário, essas nuances elas fazem parte do cargo de gestor.
Só que num contexto global, num contexto de teletrabalho, num contexto com uma equipe culturalmente diferente e tudo mais. Show de bola, Dani. Muito obrigado. Acabou minhas perguntas aqui. Eu acho que tu respondeu todas e respondeu muito bem. Mais algum comentário que queira? Não, tá excelente. O papo foi excelente. Obrigado. Obrigado, Dani, pela tua presença. Com certeza contribuiu muito aí para a turma. A todos que estão nos assistindo, obrigado por nos acompanhar. Sigam a gente na rede social, Fala Express. O podcast estará aqui no Spotify, no YouTube. Siga-nos no Instagram, no Facebook, para estar acompanhando os próximos episódios. Até mais.